A cúrcuma se torna um veneno mortal se você fizer isso. A cúrcuma, ou açafrão da terra, é um dos suplementos naturais mais utilizados e mais estudados da atualidade. Mas pouca gente sabe que, se ela for utilizada da forma equivocada, ela pode fazer mal e até mesmo não ter benefícios. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico, doutor João, e nesse canal eu te mostro como cuidar da sua vida naturalmente. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Já vi que o pessoal tá nervoso, o pessoal tá falando, cada um diz uma coisa, fulano diz que faz bem, agora ciclano vai dizer que faz mal. Pessoal, eu não estou aqui para dizer que a cúrcuma faz mal, muito pelo contrário. Eu sei que a cúrcuma tem diversas propriedades medicinais. A minha mãe, quando ela teve câncer, por conta da doença dela, por conta das medicações que ela estava utilizando, ela também fez suplementação com curcumina. Então, eu não quero aqui transformar a curcumina numa vilã, longe de mim. O que eu quero fazer é te alertar em relação aos riscos do uso equivocado de uma substância. Não é porque a substância é natural que ela é isenta de contraindicações, que ela é isenta de interações medicamentosas. Então você pode estar tomando algo que você acha que é inócuo, que não tem nenhum risco, mas na verdade tem. Então isso aí pode acabar causando problemas para você, ok? Então este é o intuito do vídeo, não é falar que a cúrcuma é uma porcaria, muito pelo contrário, porque eu vou falar também dos benefícios da cúrcuma, mas sim te alertar que, se você utilizar de forma errada, se você utilizar sem indicação, você pode ter problemas, ok? Me conta no chat, me conta nos comentários duas coisas. Primeiro, se você toma cúrcuma, se você usa cúrcuma para temperar a sua comida. E segundo, me fala também de que parte do mundo você está me assistindo. Eu adoro cúrcuma, um dos meus temperos favoritos é o curry e atualmente eu estou em Basel, na Suíça. Por isso que aí no Brasil está cedinho, 6 da manhã, mas aqui já são 11 horas. Então, pessoal, me conta no chat, me conta nos comentários e o que diz a ciência sobre a cúrcuma. Ela tem uma substância chamada curcumina, que é o seu princípio ativo. A curcumina tem ação anti-inflamatória, porque inibe enzimas e inibe fatores inflamatórios, tem ação antioxidante capaz de neutralizar radicais livres, melhora a sensibilidade à insulina, sendo útil para pessoas com diabetes e pré-diabetes, ajuda também a promover a morte celular programada, a apoptose de células tumorais, por isso que pode ser uma boa opção para quem tem câncer. Obviamente, dependendo do tipo de câncer e dependendo de qual medicamento está sendo utilizado para tratar esse câncer, de qual técnica está sendo utilizada, e também a cúrcuma, nós temos evidências de que ela protege o fígado e protege o cérebro. Além disso, o que ela pode fazer? Aliviar dores articulares, controlar a glicemia, ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, reduzir o risco de demência, apoiar a função digestiva e imunológica. A cúrcuma é talvez o mais potente anti-inflamatório da natureza. Mas aqui está o erro grave. Primeiro, usar a cúrcuma em excesso ou junto com outras substâncias que podem acabar tornando esse suplemento, esse alimento, num risco para a saúde. Então, separei 5 erros comuns que você pode estar cometendo ao ingerir a sua cúrcuma e é exatamente esse o ponto principal do nosso vídeo. Lembrando, pessoal, que isso aqui que eu falei, alívio de dores articulares, controle da glicemia, prevenção de doenças cardiovasculares, redução do risco de demência, apoio à função digestiva e imunológica, é óbvio que isso precisa estar associado a um estilo de vida saudável. Não adianta você tomar sua cúrcuma todo dia do jeito certo e não fazer atividade física e se alimentar mal e dormir mal e não ser capaz de gerenciar o estresse, fumar igual uma chaminé, beber igual um alcoólatra. Então, se você fizer isso,
A cúrcuma, ela pode até amenizar ali alguma ou outra consequência, mas ela não vai resolver a situação, ok? Então, principalmente aí a parte das dores articulares, da glicemia, da prevenção de doença cardiovascular e de demência, você precisa ter um estilo de vida saudável, ok? Se você quiser saber mais sobre isso, tem o meu livro aí, Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos, que vai te ensinar exatamente um guia completo do estilo de vida saudável. O link está na descrição, também nos comentários fixados e daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele. Vamos lá. Erro número 1. Usar em excesso, principalmente se for a forma de suplemento, a curcumina isolada. Se você utilizar acima de 6 gramas por dia, isso pode sobrecarregar o fígado e causar irritação gastrointestinal, aumentando o risco de cálculos biliares ou obstrução da via biliar. Ninguém quer passar por isso, correto? Então, não consuma mais de 6 gramas por dia da curcumina isolada, ok? A minha mãe, se eu não me engano, ela está tomando agora 1,5 a 2 gramas por dia, tá bom? Segundo erro, misturar com anticoagulantes e antiagregantes plaquetários. Aspirina, varfarina, que é o Marevan, xarelto. Isso aí pode acabar aumentando o risco de sangramento, porque a curcumina, por si só, já tem uma ação antiagregante plaquetária. Se você faz uso desses medicamentos, precisa tomar muito cuidado com a curcumina. Terceiro erro, utilizar em jejum ou com o estômago vazio. Isso pode causar irritação, náuseas, refluxo, queimação. Então é melhor tomá-la associada a uma refeição. Quarto erro, combinar com doses altas de gengibre ou com outros fitoterápicos com ação anticoagulante e antiagregante plaquetário. Isso pode aumentar o risco de hemorragia, especialmente em pacientes com baixa coagulação natural. Então, se você toma remédio para afinar o sangue, que costuma ser a forma que esses remédios são chamados popularmente, você precisa tomar cuidado com a cúrcuma. E agora, esse erro aqui que eu vejo médico cometendo, que é não associar a cúrcuma com a pimenta do reino, com a piperina. Eu sei que teve um problema aí em relação à piperina, a Anvisa proibiu o uso de piperina e da pimenta do reino em suplementos alimentares, mas a realidade é que a piperina aumenta muito a biodisponibilidade da cúrcuma. Por quê? A cúrcuma tem muitas ações, muitas propriedades medicinais, mas qual é o problema? Ela não é bem absorvida pelo nosso organismo. Agora, quando ela é combinada com a pimenta preta, essa biodisponibilidade aumenta em até 2000%, ou seja, é um ganho exponencial da biodisponibilidade, da capacidade do seu corpo de absorver a cúrcuma. Então é muito importante que ela esteja combinada com a piperina, com a pimenta do reino, senão possivelmente você nem vai estar aproveitando os benefícios desta substância. Vamos lá, mais contraindicações e interações importantes. Primeiro, mulheres grávidas e amamentando. Cuidado, não é recomendado, pode aumentar o risco de contração uterina. Segundo, como eu falei, uso de anticoagulante vai aumentar o risco de sangramento. Então, se você toma anticoagulante, se você toma antiagregante plaquetário, conversa com o seu médico antes de usar a curcumina. Nós sempre falamos na medicina, nós sempre levamos em consideração a relação risco-benefício. Então, nós temos que sobrepesar, nós temos que avaliar o risco de uma conduta, toda conduta tem risco, e devemos colocar na balança, de um lado o risco, de outro lado o benefício. Se o benefício for mais pesado do que o risco, nós podemos tomar uma decisão nesse sentido. Agora, se o risco for superior ao benefício, por que nós vamos fazer isso? Então, isso precisa ser avaliado caso a caso. Quem tem problema hepático grave, o excesso de cúrcuma também pode levar a uma sobrecarga hepática e quem tem cálculos biliares pode acabar sofrendo cólicas ou agravamento da condição e por isso talvez não seja
a melhor medida para você. Qual é o método correto, a forma correta de usar cúrcuma? Ah, doutor, eu posso usar a cúrcuma para temperar o meu arroz, para temperar a minha salada, para temperar o meu frango? Claro, lógico. Dificilmente, com essa cúrcuma temperando os alimentos, dificilmente você vai ter uma super dosagem da curcumina. O perigo está nos suplementos. Então, geralmente, eles vêm em cápsulas de 500 miligramas. E o que eu falei? Que o máximo que você deve tomar são 6 gramas por dia. Tudo entre 500 miligramas e 2.000 miligramas, ou seja, 2 gramas do extrato padronizado, de preferência com a piperina. Então, se for 500 miligramas, geralmente a gente coloca de curcumina, a gente coloca 5 miligramas de piperina ou 10 miligramas de piperina, algo neste patamar, ok? Então, 500 a 2.000 miligramas é uma quantidade razoável. A forma mais eficiente é o suplemento, a curcumina, que vai estar isolado, que vai estar numa quantidade muito superior à curcumina encontrada no açafrão da terra em si, na cúrcuma em si. E, de preferência, consumir junto com refeições onde você também ingira uma gordura de qualidade, como o azeite, o óleo de coco, porque vai potencializar também a absorção. E, mais uma vez, não utilizar em jejum. Pessoal, a cúrcuma é um anti-inflamatório natural com diversos benefícios que eu adoro, que eu prescrevo, mas se for utilizada de forma errada, em excesso, sem piperina, com o uso de outros medicamentos, pode acabar se tornando um risco à saúde. Lembrando que os benefícios da cúrcuma, eles precisam estar associados, o uso da cúrcuma ele precisa estar associado a um estilo de vida saudável. Mais uma vez, não adianta você não cuidar dos seus hábitos e depositar na cúrcuma a solução dos seus problemas. Não é isso que vai resolver o seu problema. A cúrcuma ajuda sim, mas ela não faz milagre. Você precisa se ajudar também. Então você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, fazer atividade física, não beber, não fumar, gerenciar o seu estresse. Tudo isso vai ser necessário, indispensável para tratar, prevenir e reverter doenças. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, câncer, infarto, derrame, demência, Alzheimer, tudo isso pode ser prevenido, tratado e ou revertido com o seu estilo de vida e com as escolhas que você faz no seu dia a dia. Por isso que eu recomendo a leitura do meu livro, Código da Longevidade, porque eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos. Para adquirir o livro é muito simples, basta você clicar aí no link da descrição ou no link fixado nos comentários. Temos a versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital, R$ 39,90. Lembrando que nas duas versões, se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, sem pegadinha, sem letrinha pequena, sem enrolação. Assuma aqui o compromisso público de fazer o reembolso do seu investimento se você não ficar satisfeito. Eu só faço isso porque eu tenho certeza que quando você comprar o livro, ler o livro e colocar em prática, a sua vida vai se transformar para melhor, ok? Então, não perca mais tempo, aproveite essa oportunidade, pode ser que o preço aumente depois, então agora é a oportunidade, a chance para você comprar o seu livro, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui no chat. Aproveita e dá uma nota de 0 a 10 para esse vídeo, tá? O que você achou desse conteúdo sobre a cúrcuma? Segundo aviso, se você chegou aqui agora, se você não me conhece, se é a primeira vez que você está na minha live, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para não perder os nossos vídeos, ok? Acompanhando aqui o canal, você só tem a ganhar e só tem a melhorar a sua saúde. Então, embaixo aqui do vídeo tem uma palavra escrito inscrever-se. Você clica nessa palavra e depois ativa o sino das notificações, ok? Vou pedir para você deixar um joinha, deixar um like. Por quê? Ah, porque o like dá dinheiro. Ah, porque o like enriquece ele. Não, não é por isso que eu estou pedindo like. Eu estou pedindo o like por quê? Muitas pessoas não têm acesso a médicos,
a planos de saúde, a hospitais, a clínicas da família e acabam só tendo acesso à informação. E nós precisamos fazer a nossa parte para que pelo menos essa informação seja de qualidade. Então eu, como médico, profissional da saúde, estudo o tema, coloco aqui, dou a minha cara a tapa, estou trabalhando, passando a informação para você, e aí eu peço que você faça a sua parte também de deixar uma curtida. Simples, que não vai arrancar, que não vai fazer cair sua mão, tá bom? E, se você quiser, se você gostou realmente desse vídeo, compartilha com alguém que você ama. Compartilhar saúde é um ato de amor e essa informação aqui pode salvar vidas. Sabe por quê? Imagina só, a pessoa toma Xarelto ou toma uma Marevan, tem uma fibrilação atrial, precisa tomar um anticoagulante. E ela viu num vídeo, ou ela leu no jornal, que a cúrcuma, ou uma notícia, que a cúrcuma é um bom anti-inflamatório, que vai ajudar a combater dores, que pode ajudar a controlar a glicemia, só que ela toma um remédio que contraindica o uso da cúrcuma. Então, vai que essa pessoa, sem saber dessa informação, toma uma dose além da necessária, além da devida de cúrcuma, tem um sangramento e morre. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E você pode fazer com que isso não aconteça, mandando esse vídeo para alguém, curtindo esse vídeo, fazendo um comentário, interagindo de alguma forma com esse conteúdo aqui, tá bom? Então eu conto com você para juntos fazermos esta mensagem alcançar o maior número possível de pessoas. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Um abraço para Lúcia Lopes de Oliveira, Neila Pereira de Santos, São Paulo, Maria Elisete. Abraço para a Rose, para a Ana Pereira, Marlene Marinho, Projeto Energia, Marta Maria, Maria Burdzik Goulart de Curitiba. Abraço para Helenice Carvalho, Mendonça José Moraes de Angola. Abraço para o Joe Chopp de Moçambique, Josi Martins, Nazareno Azevedo, Maria Dantas, Eva da Conceição Morales de São Paulo. Abraço para Sueli Jorge, minha querida Sueli Jorge. Abraço para Anísia Salles Silva. A Marta perguntando aqui, doutor, eu tomo cúrcuma com limão. Pode ser também? Pode ser, não tem problema não. Abraço para Maria Dantas, já mandei. A Neila perguntando aqui, qual seria a dosagem? Uma colher de café no arroz e demais pratos? Pode ser, pode utilizar para temperar. Compra cúrcuma na raiz mesmo, rala assim por cima do seu arroz, da sua salada. Enfim, use com moderação, né? Se for dessa forma. Não vai consumir 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas de cúrcuma. Mas uma colherzinha de café no arroz e demais pratos, aparentemente, eu não vejo problema não, desde que não haja uma contraindicação como as que eu citei aqui no vídeo. Abraço para Maria Neuza dos Santos, Paulo Reis, Schuller Alves, Manuel Messias, Sandra Xavier Silva, Maria Neuza dos Santos, Rui Alexandre de Oliveira, abraço para o José Cardoso da Bahia, Rolando Monserrat Gonzalez, parabéns, foi uma excelente informação, já comprei a versão online e vou querer a versão escrita Rolando, na verdade, Monserrat Gonzalez. Valeu, meu amigo Rolando, obrigado, espero que tenha gostado da versão digital e aproveita, né, que a versão física é legal, eu vejo que o pessoal compra muito para dar de presente, então uma opção legal, até aí para o Dia das Mães que está se aproximando, domingo, comprar o código da longevidade para a mamãe viver muito, viver com saúde, não ficar doente, não te dar trabalho, né? Não fazer com que você precise ficar lá dando comida na boca para ela, enfim, muitos benefícios que a sua mãe pode ter com o código da longevidade. Abraço para Vânia Furbino, Zélia Castro, Rui Alexandre de Oliveira, Marta Gabeta, Felipe Batista e Sônia Maria Lima de Oliveira. Pessoal, é isso, hein? Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, leia o meu livro Código da Longevidade e não se vá. Continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os perigos do limão, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os perigos da banana. Até daqui a pouco.